Oi, crianças, tudo bem? Prontos pra gente ouvir mais uma história sobre a vida de Jesus, a vida incrível de Jesus que a gente está estudando? Muito bem, você se lembra que na semana passada a gente começou a ver sobre o melhor professor do mundo? Vocês lembram quem é, né? O melhor professor do mundo é Jesus. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele ensinou muitas pessoas. Você se lembra disso? Que Jesus ensinou os discípulos dele, ensinou multidões. Semana passada a gente viu sobre um momento específico, um sermão, um estudo, um ensinamento específico que que Jesus fez, que foi lá no monte. Lembra disso? Por isso ficou conhecido como Sermão do Monte. E lá Jesus sentou assim num lugar mais alto para ficar melhor das pessoas ouvirem. E quem chegou mais perto de Jesus? Os discípulos de Jesus ficaram mais perto ouvindo o que Jesus tinha para entender, para falar para eles. E as outras pessoas, o resto da multidão, que tinham muito mais pessoas, ficaram logo depois ouvindo os ensinamentos de Jesus também. E semana passada a gente ouviu sobre as bem-aventuranças, vocês lembram disso? As bem-aventuranças, bem-aventurado quer dizer mais que feliz. E a gente viu Jesus falando sobre algumas qualidades, tá bom? Semana passada. Mas hoje a gente vai continuar ouvindo mais algumas coisas que Jesus falou no Sermão do Monte. Antes, eu quero que vocês pensem uma coisa. Quando você tem um amigo que você gosta muito, alguém que você gosta, o que você faz para ter uma boa amizade com a pessoa? Pensa um pouco. Você geralmente conversa com essa pessoa, não é? Quem é seu melhor amigo? Você conversa com essa pessoa, não é? Escuta o que ela fala, você fala com essa pessoa. Olha só, tem um diálogo. Você conta coisas para essa pessoa conta coisas para você, vocês riem junto, vocês estão ali junto conversando. E se a gente quer ter um bom relacionamento com Deus? O que será que a gente tem que fazer para ter um bom relacionamento com Deus? Igual para ter um relacionamento com um amigo, a gente precisa conversar com Deus. Mas como que a gente faz para conversar com Deus? Bom, a gente sabe que Deus fala com a gente através da palavra de Deus, que é a Bíblia, é assim que ele fala com a gente. Mas a gente também pode falar com ele. Como? Pela oração. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Como a gente pode querer ter um bom relacionamento com Deus se a gente não orar, se a gente não falar com ele? Então, a gente precisa saber que a gente precisa falar com Deus. Sempre, sempre. A gente pode falar com Deus em qualquer lugar, porque Ele está sempre escutando a gente. Qualquer situação, Deus está ouvindo. Enquanto eu estou andando, enquanto eu estou comendo, se eu estou lavando louça, qualquer coisa que eu esteja fazendo, se eu falar com Deus ali no meu pensamento ou em voz alta, Deus vai ouvir. Mas é também importante a gente saber que às vezes a gente precisa tirar um tempo, sabe? E num lugar mais quietinho, que não tem um monte de barulho, um monte de distração, pra gente poder ter um tempo de qualidade, assim. Poder falar com Deus, pensar, confessar nossos pecados, falar as coisas que a gente quer falar com Deus. Pra Deus a gente pode falar todas as coisas, tá bom? E a gente sabe que quando a gente ora, Deus não quer que a gente fique repetindo um monte de coisa como se a gente fosse um robozinho. Não. Deus quer que a gente converse mesmo, é para ter um bom relacionamento com Ele. Então, é pra gente conversar, a gente pode falar com Deus. E não só ficar repetindo coisas decoradas, ficar decorando coisas para falar para Deus. Não. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, a gente tem que ser sincero com Deus, tá bom? E por isso, quando Jesus estava lá no Sermão do Monte com os discípulos, assim, eles ainda não sabiam bem como orar, então Jesus foi ensinar para eles, porque Jesus era o melhor professor do mundo. Jesus foi ensinar os discípulos como eles deviam orar. E aí, para isso, Jesus deu um exemplo. Ele deu um modelo para eles seguirem. Um modelo, assim, um exemplo. Muitas pessoas conhecem essa oração que Jesus usou como exemplo para ensinar como a gente deve orar, que as pessoas conhecem como oração do Pai Nosso. E essa oração Jesus usou como um exemplo para ensinar os discípulos como eles deviam falar com Deus. Como começou o modelo que Jesus usou para como nós devemos orar?
Jesus começou falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, que cada vez mais as pessoas reconheçam que o Senhor é santo. Enfim, Jesus mostrou que nós devemos começar a oração com respeito e também adorando a Deus. Então a gente precisa ter reverência, sabe? Porque a gente fecha o olho para a gente não ficar distraído com outras coisas, porque a gente quer ter reverência. A gente não fica conversando na hora da oração. Se outra pessoa está orando, a gente presta atenção. A gente fala amém no final porque a gente está concordando com o que a pessoa falou. E como que a gente pode concordar se a gente não estiver prestando atenção? Então a gente tem que se lembrar que a gente começa com muito respeito quando a gente está falando com Deus, porque a gente não está falando com qualquer um. E também que a gente tem que começar já adorando a Deus por quem Ele é. Então, Jesus continua a oração dizendo como: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, com essas palavras, Jesus está nos ensinando que a gente tem que orar com submissão. Vocês sabem o que quer dizer isso? Olha só, submissão é quando a pessoa aceita a vontade de Deus e obedece à vontade de Deus. Você pode dizer a Deus quais são as suas vontades, mas você precisa saber que Ele é quem manda e que a vontade dele é a melhor para nós, mesmo que às vezes a gente não entenda direito. Depois Jesus fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha só, o que Jesus está pedindo para Deus? Jesus está pedindo o básico, o mais simples, um pão, um alimento. Ele sabe, a gente precisa saber que as nossas necessidades básicas Deus vai suprir. Às vezes a gente tem vontade de outras coisas que não são assim tão necessárias, mas a gente pode confiar que Deus vai suprir as nossas necessidades. E deve ser nessas coisas que a gente deve focar em pedir para Deus. Depois Jesus fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só, aqui é o momento de pedir perdão para Deus. A gente sabe que a gente tem uma dívida de pecado com Deus, não é? Nosso pecado gera uma dívida que a gente não consegue pagar. E a gente sabe que quem pagou essa dívida no nosso lugar foi Jesus. Mas é importante a gente se lembrar aqui que a gente tem que confessar nossos pecados para Deus e pedir perdão para Deus. Mostrar que nós estamos arrependidos, e arrepender quer dizer parar de fazer aquilo que é errado, se esforçar para não fazer de novo, mudar de atitude. Isso é você se arrepender de verdade. E da mesma forma que a gente quer que Deus perdoe a gente também tem que saber que a gente tem que perdoar os outros. Depois Jesus fala: mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação, vocês lembram quando a gente ouviu a história que o diabo tentou Jesus quando ele estava lá no deserto e Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus? E aqui também Jesus está ensinando a gente a pedir para Deus, para Ele ajudar a gente na hora das nossas tentações e dificuldades. E assim, vocês sabem que o Espírito Santo ajuda a gente a se lembrar dos versículos que a gente aprende. Então, na hora a gente pode encarar a tentação usando a palavra de Deus. Aí Jesus termina dizendo o quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, Jesus termina louvando a Deus do mesmo jeito que ele começou. Louvar é dizer elogios a Deus por tudo que ele é. Deus, e só Deus merece todo louvor, porque Deus é perfeito e tudo que Deus faz é bom. E no final ele diz amém. Amém quer dizer que assim seja. Quer dizer, quando a gente diz amém, a gente está concordando com aquilo que a gente falou. A gente diz que assim seja. Assim, Jesus ensinou para a gente um modelo que a gente pode orar. Cada ponto desse é importante. Quando a gente orar, a gente pode falar o que a gente quiser para Deus. Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos e todas as nossas atitudes. E para a gente ter um bom relacionamento com Deus, é muito importante a gente sempre conversar com Ele, todos os dias, sempre que der. Tá bom, gente? Por hoje é isso. Tchau!